Então, nós vamos começar aqui, ó. O que mais cai no Sebrasp? Então, quando a gente analisa as provas do Sebrasp, quais os conteúdos que são mais contemplados dentro da prova elaborada por esta banca, tá? Então, a gente vai dividir aqui em dois conteúdos. Nós vamos pensar no Sebrasp, pensando em interpretação de texto. Geralmente, há mais de um texto na prova. Em termos de texto, quais são os conteúdos mais cobrados? Tipologia textual. Se o texto é injuntivo, expositivo, né, narrativo, se o texto é dissertativo, argumentativo, informativo, então tipologia textual. Referenciação, sempre há uma questão de referenciação, retomada de termos por meio de pronomes ou outros nomes, né? Sempre há uma questão de vocabulário. Eu costumo brincar com vocês, falo assim, se tiver em dúvida de vocabulário, não chuta, tá? Porque às vezes o aluno vai lá e chuta e perde o ponto de uma super cabulosa de pontuação que ele conseguiu fazer. Então, atenção aí para não errar as questões de vocabulário ou humildade para falar não sei, né? Não sei, não chuta, tá? Pula que é mais seguro. Você pode pular mais ou menos 10% dos itens. E tem hora, gente, que é a coisa mais sensata a se fazer. Eu sei que às vezes o menino quer fazer a prova toda, mas se você não detiver o conhecimento específico daquela palavra, não vale a pena arriscar a sua nomeação em uma questão, tá? Referenciação simples, que é a inferência. Ah, Flávia, o Sebrasp costuma cobrar figura de linguagem? Não, não costuma. Pode cair? Pode, mas não costuma. Então, aqui a gente está pegando as matérias que são mais, como é que eu posso dizer assim, contempladas em provas da sua organizadora. Isso não quer dizer que você não deva dar destaque, vamos dizer assim, às demais matérias previstas no seu edital. Mas, obviamente, você pode dar um pouco mais de ênfase a exercícios dessas matérias. E ainda vai ser natural isso, porque você, quando fizer muitas questões da sua organizadora, obviamente vai encontrar mais questões de tipologia textual, mais questões de referenciação, mais questões de vocabulário, de inferência simples do que de outras abordagens textuais. Por exemplo, de vez em quando o Sebrasp coloca assim, a frase X poderia compor o último parágrafo do texto, ou poderia ser inserida entre o primeiro e o último parágrafo do texto. Beleza, pode acontecer, que é uma questão de estrutura de texto, para a gente olhar qual que é a lógica argumentativa do texto. Só que não é uma questão muito frequente no Sebrasp, pode aparecer, e você vai encontrar menos questões desse tipo, mas tem que treinar também, a gente vai treinar tudo, né? Bom, e da parte de gramática, o que a gente vai encontrar na sua prova? Conectores. Sempre haverá pelo menos uma questão. Pontuação, pelo menos uma, mas em geral mais de uma questão de pontuação, tá? Classificação ou função do vocábulo que, classificação ou função, nós vamos fazer agora uma prova de 2021, né, uma prova bem recente do Sebrasp, e você vai perceber que na prova havia uma questão de que, uma questão de si, duas de conectores, duas de pontuação, então você vai percebendo que realmente são os conteúdos mais recorrentes da sua organizadora, tá? Concordância, regência, crase, colocação pronominal, emprego de pronomes relativos, onde, cujo, substituição de relativos, ambiguidade. Então, tudo que é pertinente a pronomes relativos, beleza?
Então, basicamente, todos esses conteúdos aqui são bem explorados pelo Sebrasp e vamos colocar aqui oração adjetiva, que também o Sebrasp gosta muito. Flávia, ainda dá para colocar mais alguns? Sim, por exemplo, vozes verbais também é uma matéria que o Sebrasp gosta. Só que vozes verbais, normalmente aqui dentro de si, a gente também estuda bastante. Então, pode aparecer uma questão de vozes verbais, pode aparecer uma questão, por exemplo, aí são comuns as questões de reestrutura de frases, só que elas vão mobilizar esse conteúdo inteiro, né? Não são raras as questões de parônimos e homônimos. Aparecem com certa frequência, acerca, afim. Então, outras questões. Aqui a gente fez um top 10, ó, os conteúdos mais recorrentes. Só que é claro que a gente sempre tem que pensar na possibilidade de outros, o quê? Conteúdos. Vozes verbais também aparece bastante. Isso daqui também aparece bastante. Reestruturação de frase é um conteúdo mais amplo que engloba todo o resto. Então, na verdade, quando você pensa em reestruturação de frase, você está pensando assim, ó, isso aqui tudo contemplado dentro de reestruturação de frases, tá? Então, nós vamos estudar todos esses conteúdos aí, beleza? Toda essa dinâmica de prova e fazer muitas questões e entender como é que a sua banca cobra essas questões para que você se sinta mais confortável no dia da prova. E para a gente entender melhor da sua banca, nada mais eficiente do que a gente começar o curso com uma prova. Obviamente, gente, você pode não entender toda a correção da prova hoje, porque nós vamos ter uma aula específica de tipologias textuais, nós vamos ter uma aula específica de tipos de que, nós vamos estudar os fatores de pontuação. Então, na parte teórica, para quem está com o curso teórico mais correção de provas, nós vamos estudar todos esses assuntos em profundidade. E na correção de exercício, nós vamos revisar os conteúdos por meio de questões, beleza? Então, nós vamos revisar esses conteúdos também. Então, no caso aqui, a gente vai começar com uma prova recente para entender como a banca toca dentro da nossa prova. E vamos pegar o gancho da aula de hoje. Você não pode desistir de estudar por conta de adversidades. Imagina que só porque o trem deu uma interrupção aqui, a câmera desconectou, o cabo não funcionou, eu poderia ter virado e simplesmente falado assim, como era uma aula, né? Inaugurar, ó, gente, amanhã a gente faz a aula, vamos parar. Não, gente. Imagina se você, na sua primeira dificuldade, colocar obstáculos aos seus projetos e ao seu planejamento do dia. Não faça isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer neste curso é acordar que você vai ser uma pessoa que planeja e executa, apesar de, porque todo dia vai acontecer uma coisa, é um pico de luz, é uma chuva, então é apesar de. E tenha sempre, vai começar a estudar, tenha sempre um material de apoio físico, porque se a internet não estiver boa, porque você estiver muito cansado por causa da tela do computador, você tem como fazer algumas questões. Então, como é que eu posso dizer? Crie a experiência de ser produtiva a partir de estratégias vencedoras. E uma delas é: não desista do seu planejamento do dia. Eu não desisto do meu não, tá vendo? Eu já estava aqui preocupada, onde é que eu ia encaixar essa aula se a gente não conseguisse ligar a câmera, né? Já estava tipo assim, gente, como é que eu vou encaixar? Porque meu dia tá tão bonitinho, tava tão organizado. Então, a gente fazer as coisas acontecerem da melhor maneira é o que faz dar certo, né? Então, Sebrasp, a gente vai corrigir essa prova da PCDF pra gente, e aí vamos explicando tudo que a sua banca costuma contemplar e revisar questões. 2 textos enormes na sua prova, não adianta marcar o texto todo. Eu sempre falo com o candidato que o certo é você marcar trechos relacionados às questões. Flávia, mas como eu vou saber que há trechos relacionados a questões específicas na prova? Numa prova de certo e errado do Sebrasp, é possível que você faça uma leitura das questões e depois faça uma leitura do texto. Por que eu estou falando isso? Porque uma prova de certo e errado, por incrível que pareça, ela não é uma prova que mobiliza um tempo enorme, mesmo havendo redação no seu concurso, tá? Então, ela permite isso. Uma prova de ABCDE do Sebrasp, se você fizer isso, você não vai terminar a prova, porque
são questões muito longas. Mas na prova de certo e errado, você pode dar uma olhada nas questões para depois fazer uma leitura mais dirigida do seu texto. É uma coisa que costuma funcionar bem na sua banca, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, nesta sala, atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde eu tenho uma questão lá sobre esta forma pronominal, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras, apesar do ruído do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno. Tem uma questão sobre isso. Espécie da qual você, fazendo uma referência ao leitor, ó, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Talvez você se sinta um tanto excluído. Largue tudo. Então, aqui, ó, basicamente você tem lá assim, largue tudo de repente sob os olhares à sua volta. Componha um cara de louco, uma cara de louco, também vai ter uma questão sobre isso. Quieto e preguiçoso. Faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais severos. Dê um largo tchau ao trabalho do dia, assim como quem se despede da vida. Surpreenda pouco mais tarde com sua presença, em hora tão insólita, os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários, que você não sabia antes como era conduzida, porque você chegou antes do horário, tá vendo? Tá vendo? Convém não responder aos olhares interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Então ele está falando para você ter atitude de louco, não é só a cara de louco não. Ele está trabalhando com você assim, olha, saia do trabalho sem falar nada, chegue à sua casa e não dê explicação alguma sobre o porquê de você estar ali, surpreenda, né? Pouco mais tarde, depois que você largar o trabalho, as pessoas que estão na sua casa ligadas aos afazeres de casa, que você não costuma estar ali naquele horário. Então ele fala para você assim, ó, a sua presença está em hora insólita. Os que estiveram ocupados na casa, na limpeza dos armários, você não sabia como essa limpeza era o quê? Conduzida. Convém não responder olhares interrogativos, deixando crescer por instantes a intensa expectativa que se instala. Mas não exagere na medida. E suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias dos sapatos, tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância das coisas, pondo-se, enfim, em vestes mínimas, pondo a si mesmo, ou seja, tirando a própria roupa, colocando-se em vestes mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o pudor. O seu pudor, bem entendido? Então, não é o pudor dos outros, é o pudor relacionado a si mesmo, espécie da qual você milenarmente cansado se sinta um tanto excluído, talvez. Então, aqui, ó, ele faz um diálogo com o leitor, seu, você, tá vendo? Faz referências ao leitor nesses parênteses. Né? Nos dois parênteses aqui, um diálogo com o leitor. Aí depois, essa é uma questão de vocabulário, ó. Como boa verdade, o seu pudor e aceitando ao mesmo tempo, como boa verdade provisória, toda mudança de comportamento. Feito um banhista incerto, assuma depois com sua nudez no trampolim do patamar e avance 2 passos como se fosse beirar um salto. Então ele vai pedir, né, uma referência à palavra assoma. Assomar é aparecer. Mas se você não soubesse, era melhor pular uma questão de vocabulário, tá? Então, como se fosse beirar um salto, silenciando de vez embaixo o surto abafado dos comentários. Nada de grandes lances. Desça sem pressa. Então, outra forma de imperativo, ó. Então, eu tenho desça sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante
com espanto, coitados, fazendo uma referência aqui, né, a outros dentro da perspectiva do texto, né? Aí a gente tem lá assim, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto, coitados dos pobres familiares, que cobrem a boca com a mão enquanto se comprimem ao pé da escada. Para olhar, né? Passe por eles calados, circule pela casa toda como se andasse numa praia deserta, mas sempre com a mesma cara de louco, ainda não precipitado. Então, de novo, está dialogando com você aqui nos parênteses, ó. E se achegue depois, com cuidado e ternura, junto à rede, languidamente envergonhada entre plantas lá no terraço. Largue-se nela como quem se larga na vida e vá fundo nesse mergulho. Cerre as abas da rede sobre os olhos e com um impulso de pé, já não importa em que apoio, goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. O texto do Raduan Assar está no livro Os Melhores 100 Contos Brasileiros do Século. E, gente, existem contos maravilhosos a serem lidos na nossa literatura. Amor, da Clarice Lispector, é um conto que eu super indico, muito maravilhoso. E o Raduan Assar, né, tem um livro, uma obra muito extensa, mas um dos livros que eu mais gosto do Raduan Assar é Um Copo de Cólera. É um livro espetacular também, muito bom aí para quem curte literatura. Então, o texto aqui, porque a prova do Sebrasp também é cultura, e aí a gente vai trabalhar todas as questões voltadas a esse texto e revisar as matérias a partir das questões. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir. Quanto à tipologia textual, o texto é predominantemente expositivo. Vamos pensar aqui, ó. Quando eu penso em tipologia textual, o texto pode ser descritivo. Aí a descrição, né, vai se basear em aspectos físicos ou psicológicos dos personagens e o texto tem caráter estático e observacional. Então, caráter estático e observacional, baseado em aspectos físicos e psicológicos. Geralmente vai ter muito verbo de ligação e muito adjetivo, né? Que a gente vai trabalhando esses conceitos aqui. Então, em geral, apresenta muitos verbos de ligação e muitos adjetivos. Bom, texto narrativo. Esse texto tem traços narrativos, só que é um pouquinho só. Texto narrativo apresenta evolução temporal, depois, e daí. E contexto espaço-temporal. Ó, esse texto, ele tem esse tipo de elemento, tá? Em seguida, depois, ó, depois com sua nudez, né? Largue-se nela, em seguida, depois, ó, e se achegue depois com cuidado e ternura, passe por ele escalado, circule pela casa toda como se andasse numa praia. Então, eu tenho um contexto espaço-temporal aqui. Então, apresenta evolução temporal, apresenta contexto espaço-temporal, né? Então, apresenta evolução temporal, contexto espaço-temporal, possui narrador com enredo e personagem, né? Pode ser um narrador observador, pode ser um narrador personagem, isso não faz diferença para efeito de se tratar de uma narrativa, tá? Como é um conto, ele é uma narrativa, só que essa narrativa ela tem traços de injunção também por causa dos verbos no modo imperativo. Então, o que vai ser esse texto de natureza injuntiva, tá? A injunção, basicamente, gente, é um texto procedimental, de orientação. Bula de remédio, né? Receita de bolo. E aqui, na verdade, ele te dá uma receita. Sabe qual que é a receita que ele te dá?
como ser louco, como fazer papel de doido dentro desse contexto aí do texto. Então, ele traz toda essa noção aí da loucura para o texto. Então, injunção é um texto procedimental de orientação e esse texto tem essas características. Há um predomínio de verbos no imperativo ou no infinitivo com valor de imperativo. Ou no infinitivo com valor de imperativo, tá? Então, esse texto que está aparecendo aqui, ele tem os seguintes elementos. Ele não é expositivo. O que é um texto expositivo? Apresenta uma base conceitual. O texto expositivo, ele está orientado para análise e explicação. O que é, né? Então, vamos supor que eu falasse assim, ó. As súmulas vinculantes são instrumentos do poder judiciário que objetivam decisões mais equânimes. Isso daí que vai ser um texto de natureza injuntiva. Vai falar para que serve. Por exemplo, eu não estou dando os conceitos para vocês das tipologias textuais. Eu não estou explicando o que é um texto dissertativo, o que é um texto narrativo, o que é um texto injuntivo. Isso é uma aula expositiva. Eu não estou inventando, eu estou me pautando na realidade, eu estou tentando fazer uma análise desses conceitos e uma explicação. Por isso que é uma aula expositiva, beleza? E aí a gente tem uma outra tipologia, que é a tipologia o quê? Dissertativa. Estou fazendo aqui uma revisãozinha porque já, né? Então, o texto pode ser dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, né? Então, dissertar é falar sobre, né? Então, apresenta-se uma tese acerca de um dado tema. E a gente vai discutir essa tese por meio, por exemplo, de argumentos, e aí nós vamos ter um texto dissertativo que argumentativo. Então, a gente tem tipologias textuais. O texto pode ser descritivo, dissertativo, injuntivo, narrativo, ou pode ser um texto expositivo. Em relação ao texto da sua prova, ele é predominantemente injuntivo. Flávia, por que o texto da minha prova é predominantemente injuntivo? Porque há um uso reiterado de verbos no imperativo. Porque o texto traz uma orientação de como proceder como louco, beleza? Como ter um comportamento de louco, uma cara de louco. Então, o texto traz todas as explicações, lógico, no viés da literatura, né, de um conto, de como ser o quê? Louco, beleza? Então, o texto da prova, ele é injuntivo narrativo e predominantemente injuntivo. Ele pode ser duas coisas, tá? Então, o texto da prova, injuntivo narrativo, predominantemente injuntivo, beleza? Por que predominantemente injuntivo? Porque a finalidade é explicar ou dar instruções de como ser louco, como fazer papel de louco dentro do texto, ok? Então, predominantemente injuntivo narrativo, mas ele tem elementos de narrativa, até porque se trata de um conto, tá? Bom, então, lá tá falando que o texto é predominantemente expositivo. A gente sabe que a exposição, por exemplo, não dialoga com a literatura. Isso estava super fácil de você eliminar, porque a exposição, ela é um gênero textual muito mais ligado à informação. Ou seja, é um texto informacional. Ele traz conteúdo pautado na realidade. Logo, esse texto que faz parte de um conjunto, né, uma coletânea chamada 100 Melhores Contos do Século, né, 20, não vai
ter aquele pacto com a realidade, porque é um texto literário. Então, isso também poderia ser observado pelo candidato. Eu sempre falo, gente, que ler a referência é essencial, ó, os 100 melhores contos brasileiros do século, beleza? Então, ter essas referências podem, né, vamos dizer assim, ter essas referências podem ajudar você a lograr êxito no seu concurso também. Bom, o texto envolve um único personagem que subverte a lógica de hábitos cotidianos. Primeiro, gente, que ele não subverte a lógica. Vamos só pensar aqui. Existe um aconselhamento para que ele faça. Só que você não tem nenhuma certeza se a pessoa vai fazer ou não. Então, primeira coisa, não existe a garantia de que ele, de fato, cumprirá o que está no texto. O texto traz apenas a recomendação, o procedimento. Se a pessoa vai fazer, já é outra coisa. Então, tá falando que ele envolve um único personagem que subverte a lógica dos hábitos cotidianos. Ele tem um protagonista que é incitado a subverter a lógica dos hábitos cotidianos. Mas o texto traz outros personagens, outras referências. A pessoa que está limpando a casa, as pessoas que estão observando esse protagonista na escada. Então, ele traz outros elementos aí. E personagem já remete ao contexto da narrativa, tá vendo? O que te ajudaria a descartar a ideia de texto que expositivo também. Tem que prestar atenção em tudo para não errar, né? Então aqui, ó, quando passe por eles, olha os outros personagens, pobres, o quê? Familiares. Então o texto não tem um único personagem, já começa por aqui. E a outra coisa que a gente pode observar aqui é que o texto é uma incitação, né? Incitação, ó. Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se em ideias claras, apesar do ruído do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem um homem moderno, espécie da qual você milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído, largue tudo de repente, largue, tá orientando. Componha uma cara de louco, dê um tchau, surpreenda, convém não responder olhares interrogativos dos seus colegas de trabalho. Não exagere na medida, suba sem demora pelo quarto, apareça com pouca roupa, apareça em pelo, se for da sua vontade. Então, o que a gente tem nessa alternativa aqui? A alternativa está errada. Primeiro porque fala que o texto envolve um único personagem. Não, o texto envolve um protagonista. Mas existem outros personagens, tá? O texto envolve um protagonista que é isso aqui, ó. Então, o texto envolve um protagonista que é aconselhado a subverter a lógica cotidiana, passando-se por louco. Então, envolve um protagonista. Mas, obviamente, a gente não tem apenas um personagem nesse texto e, por isso, está errado. E também ele não subverte, ele é aconselhado a subverter. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? Aconselhado, os verbos no imperativo não significam que ele vá fazer aquilo ali, tá? Bom, o texto apresenta uma espécie de roteiro cujo conhecimento é necessário para que o interlocutor da voz narrativa haja com inteira liberdade por conta própria. Bom, roteiro e liberdade não combinam, né? Pensa comigo, se você tem um roteiro, quer dizer que você vai agir sem liberdade, você vai seguir o roteiro. E, aliás, a característica da injunção como tipologia textual é exatamente trabalhar a padronização, o procedimento. Então, quando ele fala, faça isso, olha, mas não exagere, observe isso, passe sem olhar para trás, olha, mas não faça dessa forma. Ele está tirando a liberdade do protagonista. O narrador aconselha e padroniza a conduta que ele considera que é adequada ao protagonista, beleza? Então, não existe essa liberdade aqui. O texto apresenta uma espécie de roteiro, isso é verdadeiro, cujo conhecimento é necessário
para que o interlocutor da voz narrativa haja. Isso também é verdadeiro, para que ele haja com inteira liberdade e por conta própria, não. Para que ele haja de acordo com as orientações do narrador, né? Então, o interlocutor da voz narrativa haja com inteira liberdade. Não, para que ele haja de acordo com as orientações, né? Para que o protagonista haja, né? Com esse interlocutor da voz narrativa é o protagonista, tá? Para que o protagonista haja de acordo com as orientações da voz narrativa. Então, essa liberdade não está presente no texto, né? Muito pelo contrário. O texto, que é injuntivo, ele é narrativo e injuntivo, traz um procedimento, uma padronização do comportamento. E eu gosto de deixar escrito assim, porque depois você vai fazer essa prova de novo. Então, basicamente, é como se você já tivesse seu exercício comentado, né? Você consegue entender melhor ali o que a gente pensou em cada questão. Então, nosso problema é agir com inteira liberdade por conta própria. Não são inferências possíveis a partir do texto. Também não é uma inferência possível dizer que ele subverte a lógica dos hábitos cotidianos. Dá pra gente inferir apenas que ele é incitado a, que ele é aconselhado a subverter. Mas se ele vai fazer ou não, isso a gente já não pode garantir. Então, beleza. Ai, Flávia, mas 3 erradas eu ia ficar com muita dúvida. Meu filho, então cuidado, porque a gente tem uma sequência com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 certas. Então, nada a ver, né? Não tem esse negócio de trocar a resposta porque tá dando muito errada ou porque tá dando muito certa. Vamos parar com a inocência e vamos estudar, que é o que faz a diferença, tá? Aqui, não é teoria de quantidade de chute, quantidade de acerto, não, que não é isso que leva o menino à nomeação, não, é saber. Bom, depois eu tenho lá assim, ó, a sequência de ações do texto se organiza a partir de uma lógica imperativa, ó, são verbos no imperativo. De que os atos e as palavras referidos devem necessariamente parecer extravagantes e o que? Desarrazoados. Basicamente, né, a gente tem lá que ele está fazendo cara de doido. Então, quer dizer, extravagantes ou desarrazoados. Não se justifique, né? Então, os trechos do texto que trazem essa perspectiva de que ele tem que fazer cara de doido é que justificam essa resposta. A gente tem esse tipo de informação dentro do texto, né? Então, lá no texto, a gente tem informações. Compõe uma cara de louco, quieto e o quê? Perigoso. Não responda a olhares interrogativos, né? Deixe crescer a intensa expectativa que o quê? Se instale. Volte, quem sabe, em pelos, obviamente, né? Assoma depois com sua nudez. Apareça depois no trampolim do patamar e avance 2 passos como se fosse beirar um salto. Então, basicamente, a gente tem ali diversos elementos no texto que mostram uma conduta, obviamente, não comum e, por isso, pode ser chamada de extravagante ou desarrazoada, beleza? Logo, nós vamos considerar esse item como correto. O texto traz essas informações, tá? Então, trata-se de uma inferência possível a partir do texto, porque a voz narrativa traz diversas situações em que o protagonista se coloca como desarrazoado ou extravagante. Eu adoro essa palavra desarrazoado, gente, tipo, é uma das palavras que eu mais uso na vida. Tudo que a pessoa fala comigo que eu não concordo, eu falo, você parece que está sendo um pouco desarrazoado, o seu argumento me parece desarrazoado. Adoro. Quem convive comigo fala assim, a mulher do desarrazoado. Adoro.
A expressão homem moderno, primeiro período, faz referência ao ser humano como tipo representativo de determinada época. No caso, o cara está representando a época atual. Então, quando ele faz homem moderno, a própria palavra moderno, gente, né? Homem pré-histórico já traz essa consideração de determinada o quê? Época. E ele mostra que esse homem faz parte do cenário contemporâneo. Então, lá no texto, ó, seguros ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você, milenarmente cansado, aqui é uma hipérbole, né? Se fosse cobrar a figura de linguagem, um exagero, né? Milenarmente, você não vive 1000 anos, talvez se sinta um tanto excluído. Então, o homem moderno é o homem de hoje. Então, ele faz uma referência aí a um enfoque temporal voltado para o homem, beleza? Então, ele traz essa abordagem sobre o homem, faz uma referência. Então, a expressão homem moderno, no primeiro período, faz referência ao ser humano como um todo, tipo representativo, né? Não é homem e mulher, né? É o ser humano, e de determinada época, que é de agora. Logo, o item está correto, é uma inferência possível a partir do texto. Então, a palavra homem não se limita ao gênero masculino. Esse você que ele fala, né, qualquer leitor. E moderno, né, faz uma indicação temporal de hoje. No primeiro período do texto, o termo onde tem como antecedente a palavra sala. Onde só apresenta como antecedente lugar, faz todo sentido. A gente vai aproveitar para revisar onde e aonde, que é uma matéria importante também. Flávia, numa questão como essa, qual é o ideal? O ideal é sempre voltar ao texto, gente, não tem jeito. E o Sebrasp, nas provas mais recentes, ele parou de colocar a linha. Isso aí foi um prejuizão para o aluno, porque dificultou um pouco localizar as informações. Mas, enfim, a gente tem que lidar com a realidade. Não tá pondo, não tá pondo. Então, nesta sala, atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde? Onde? Na sala, ó. Na sala, atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do mundo, aplicando-se ideias claras, apesar do ruído e do mormaço. Então, o pronome onde faz uma referência a lugar físico e, no caso aqui, o lugar físico é a sala. Então, onde, sala, bem aplicado, e a gente vai fazer uma referência a isso daqui. Vou fazer uma revisão depois, tá? Só que eu vou deixar as revisões para fazer todas juntas. No trecho, pondo-se, enfim, em vestes mínimas, o elemento si veicula a noção de reflexividade. Aí nós vamos revisar também os tipos de si. Pondo-se, pondo a si mesmo. Então, se é uma indicação de a si mesmo, a ideia é de reflexividade. Eu posso colocar outra pessoa em uma situação perigosa. Então, eu me coloquei em uma situação perigosa ou eu te coloquei em uma situação perigosa. Quando eu falo eu me coloquei, eu coloquei a mim mesma. Então, a noção é de reflexividade. O que é a noção de reflexividade? A ação recai sobre o próprio quê? Sujeito. Então, aqui, basicamente, a gente tem que a ação recai sobre o próprio sujeito, tá? E aí eu vou revisar os tipos de si, ó. Essa é uma questão de si, né? Então, essa daqui, ó, tipos de si. Só pra gente identificar a matéria. E aí a gente vai trabalhar isso aqui numa revisão, tá? Questão 8. No trecho, feito um banhista incerto, assoma depois com sua nudez. Assomar é o mesmo que aparecer. Mas, por exemplo, se eu estivesse fazendo essa prova, eu ia ter dúvida nessa questão. Assoma depois com sua nudez no trampolim do patamar.
Pelo contexto, dá para perceber que é no sentido de apareça, surja. Então, a soma depois surja. A soma foi empregada no sentido de surgir, surja. Certa é uma questão de vocabulário, para você mapear aí as matérias. Flávia, na dúvida, olhe o contexto, observe se eu tenho condições de responder pelo contexto, né? Se o contexto é suficientemente satisfatório para eu responder a questão. Não sendo, eu prefiro sempre pular. Eu já vi questões de vocabulário no Sebrasp, porque assim, a gente jura que é uma coisa e quando você vai olhar a palavra é outra. E vamos nos lembrar de que o Sebrasp coloca assim, texto adaptado. Então ele pode muito bem procurar uma palavra no dicionário que ninguém conhece só para fazer isso aqui com a pessoa, né? Só para acabar com a vida das pessoas. É isso. Então, essa era uma questão de vocabulário que, na dúvida, talvez eu pulasse. No trecho, largue tudo de repente, sob os olhares à sua volta. Só que essa daqui, por exemplo, ó, já é uma questão super legal. É uma questão de crase e ela é bem técnica, igual essa de tipos de si. Super técnica, então o aluno vai saber essas coisas se ele estudou, né? Largue tudo de repente sob os olhares à sua volta. O uso do acento indicativo de crase é facultativo. Verdade, ó. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos no singular que não subentendam palavras, né? E nós vamos revisar isso. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos no singular que não subentendam palavras. Então, a crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos no singular que não subentendam palavras. Logo, realmente o item está correto e a gente vai revisar isso aqui, beleza? No texto, o autor utiliza parênteses em diferentes trechos para fazer digressões. O que são digressões? São comentários, são recursos, né, textuais em que você apresenta um conteúdo paralelo ao texto, que não está diretamente ligado ao texto. Pode ser uma opinião do autor, pode ser uma ressalva, pode ser um conselho, pode ser a explicação de alguma coisa que dentro da lógica do texto não seja tão relevante e por isso é uma digressão. Então, digredir quer dizer sair de. Você sai daquele assunto que era principal dentro do texto e apresenta ou pormenores que não eram necessários, ou explicações que não eram necessárias, ou opiniões acerca de um determinado contexto textual que não eram necessárias. Então, no texto, realmente, existem aspectos digressivos, porque ele interage com o leitor por meio das colocações entre parênteses. Ele faz interações, ó. E ele falou todos os parênteses do texto, você tinha que voltar lá, dar uma mapeada, né, para não ter erro. Então, vamos lá, pensar nesses parênteses. Vou usar aqui um marca-texto laranja, só para a gente ter uma referência de onde esses conteúdos estão. Então, aqui, ó. Ao se pronunciarem sobre problemas que afligem o homem moderno, espécie da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um tanto excluído. Então, ele está falando que você pode não se sentir um homem, o quê? Moderno, né? Está conversando com você. Aí depois, ó, de novo, mas sem ferir o pudor. Aí ele está conversando com você, o seu pudor, bem entendido? Então, ele está querendo dizer assim, existem vários tipos de pudores. E, no meu caso, eu quero que você se atenha à sua liberdade, né? Depois, ele ainda coloca mais informações entre parênteses, ó. Desça sem pressa, degrau por degrau, sendo tolerante com o espanto. Coitados das pessoas que estão assistindo, né? Ele está fazendo uma reflexão sobre o susto que aquelas pessoas provavelmente vai tomar com a sua atitude. Passe por eles calado, circule pela casa toda como se andasse numa praia deserta. Ressalvou, mas sempre com a mesma cara de louco, ainda não precipitado.
Então, ele ainda está conversando com você. Aqui é uma ressalva, tá? Depois, ele coloca assim, ó, cerre as abas da rede sobre os olhos. E com o impulso do pé, já não importa que apoio, está conversando com você também. Não importa se você vai apoiar na parede, se vai apoiar em alguém, em si mesmo, né? Goze a fantasia de se sentir embalado pelo mundo. E embalado pelo mundo aqui é uma metáfora para falar de liberdade, né? Então, neste caso aqui, a gente tem os parênteses dentro do texto apresentando uma lógica digressiva mesmo. São opiniões do autor ou ressalvas, né? No caso, a gente tem as duas funções aqui. Então, o importante nessa questão era você saber o que era digressão. A verdade é que muito aluno provavelmente não saberia o que é isso aqui, né? Então, a digressão é um recurso. Então, recurso discursivo usado para apresentar trechos fora da ideia principal do texto. Beleza? E no trecho, a gente tem lá opiniões do autor, ressalvas, que foi o que basicamente apareceu ali para a gente ver no texto, beleza? Bom, então nós vamos revisar tipos de si, crase, e vamos revisar também isso aqui, ó, emprego de onde. Vamos trabalhar nessa telinha aqui, só para a gente não ficar prova. Primeira coisa que a gente sabe é que essas formas pronominais devem ter como referente apenas lugar. Tanto onde quanto aonde devem ter como referente apenas o quê? Lugares, beleza? Aí, o que acontece? Onde a gente vai usar para lugar fixo com regência em. E a gente já pode trabalhar até os principais verbos que pedem essa regência. Aonde mobilidade. E a gente vai trabalhar a regência a. Principais verbos que vão exigir onde? Morar, residir, domiciliar, ficar, entregar, estar. São verbos que pedem a preposição em, beleza? No caso aqui, aonde a gente vai ter mobilidade, a gente vai trabalhar com esse grupo aqui, ó, CVC, ir. Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. Tudo por uma boa viagem. Não sei se aí no seu estado tem CVC, mas aqui em Belo Horizonte a gente tem. Chegar, não tô ganhando nada para falar CVC não, tá? Ir e retornar. É só um mnemônicozinho que a gente tem aqui para trabalhar. Muito pelo contrário, cheio de crase errado nos panfletos. Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar são os verbos mais comuns aí associados à preposição a. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Houve uma época, aí você vai pensar aqui, né? Então, ó, vou pensar nas situações aqui. Houve uma época, o que eu vou colocar? Onde, aonde, outra coisa. O que você acha que vai caber aqui nesse contexto? Houve uma época, nem onde, nem aonde, né, meu filho? Porque não é lugar, época é tempo. Houve um ano onde... mesmo sendo um ano da pandemia, meu filho, foi muito difícil, mas enfim, não dá para usar nem onde, nem o quê? Aonde? Houve um ano em que, houve um ano no qual, houve uma época em que, houve uma época no qual, houve um tempo em que, uma época na qual, tá? Houve um ano em que, houve um ano
no qual houve uma época em que houve uma época na qual as coisas, né, foram mais difíceis. Então, neste caso aqui, a gente não vai poder usar nem onde, nem aonde. Por quê? A primeira questão é que o referente deve ser o quê? Lugar. Então, houve uma época em que, houve uma época na qual as pessoas eram mais educadas. Na sala em que estávamos, tá certa, ou na sala onde estávamos. Nada impede que a gente, por exemplo, tenha uma questão do Sebrasp pedindo a substituição. Na sala em que estávamos ou na sala na qual estávamos, as três formas são corretas. Aqui eu não posso usar nem onde e nem aonde. E aqui, como é o verbo estar, eu não posso usar aonde, né? Só posso usar onde. O local aonde comparecemos para depor era adequado. Quem comparece, comparece a. A regência desse verbo é a regência a. E a regência deste verbo é a regência em. Flávia, eu poderia colocar assim, o local ao qual comparecemos? Posso. A que comparecemos? Posso também. São formas corretas e poderiam aparecer numa questão, por exemplo, de substituição. E é super comum isso na sua organizadora, beleza? Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Tanto a forma onde quanto a forma aonde só podem ser usadas com referência a lugares. Em situações de tempo, nós vamos usar outros mecanismos de relação, outros mecanismos coesivos, em que, no qual, na qual, enfim, o que couber dentro do contexto discursivo. Quando eu posso usar onde, não significa que eu só possa usar onde. Eu tenho outras formas pronominais igualmente corretas. Eu preciso observar a regência para fazer a substituição. Então, na sala em que estávamos, na sala na qual estávamos ou na sala onde estávamos, as três frases são corretas. O local aonde comparecemos, ao qual comparecemos ou a que comparecemos, as três construções são corretas, beleza? De acordo com a norma culta. Então, dá para pensar nisso aí? Perfeito? Bom, e aí passando então para agora tipos de si, que também é uma matéria que despenca e faz todo sentido a gente pensar em tipos de si. Então, vamos pegar os mais importantes. Aqui nós vamos aproveitar para revisar os tipos de si pronomes, tá? Porque existem sis que funcionam como conjunção. Então, aqui, ó, o mais cobrado, partícula o quê? A passivadora. Segundo, índice de indeterminação do sujeito. Terceiro, a gente vai colocar aqui parte integrante do verbo. Pronome reflexivo, que é o que tinha na sua prova, né? Pronome recíproco e partícula expletiva. Todos esses daqui funcionam como pronomes, tá? Assim, porque quem tiver menos domínio, né? Partícula de indeterminação do sujeito é a mesma coisa, tá? Então, quais são as possibilidades aqui dos meus tipos de si? Para ele ser partícula passivadora, eu tenho que ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais um sujeito como, gente, paciente. E ainda eu tenho que saber o seguinte, o verbo concorda com o quê? O sujeito, né? Então, o verbo realiza aí as relações de concordância. Para ele ser índice de determinação do sujeito, eu tenho que ter verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação, sempre na terceira pessoa do o quê? Singular, mais um sujeito como indeterminado.
que não está escrito na frase e nem subentendido. É isso que significa sujeito indeterminado. Ele existe, então quando eu penso em sujeito indeterminado, ele existe, mas não está escrito nem implícito na forma verbal, beleza? Bom, depois eu tenho pronome integrante do verbo, que é a mesma coisa de parte o quê? Integrante do verbo. Aqui a gente vai ter uma situação de verbo pronominal. Quando o verbo é pronominal, significa dizer que o pronome não tem função sintática e nem semântica, mas não pode ser suprimido, tem que estar ali. Então, o pronome não tem uma função sintática específica e nem semântica, não tem valor de a si mesmo, não tem valor de um ao outro, mas ele faz parte do verbo e, portanto, não pode ser suprimido, tá? Quando eu falo que ele integra o verbo, eu quero dizer não dá para suprimir, não pode tirar. Então, ele não tem função, mesmo assim, ele integra o verbo, não pode ser o quê? Retirado, beleza? Pronome reflexivo. O que acontece com o pronome reflexivo? Primeira coisa, que ele é igual a si mesmo. Bom, então ele já tem uma carga semântica, né? Então, a ação recai sobre o próprio sujeito. Pronome reflexivo. Pronome recíproco tem valor de um ao outro. Vai dar uma ideia de reciprocidade. Então, essa ideia de um pratica a ação sobre o outro, né? Então, um agente pratica a ação sobre outro que? Agente. Partícula expletiva. O que acontece quando a gente tem uma partícula expletiva? Pode ser suprimida. Apresenta função meramente estilística, né? O que é uma função estilística? Não tem função sintática nem o que? Semântica. Pode retirar e não faz falta dentro do contexto discursivo. Então, quando você pensa em partícula passivadora, por exemplo, você tem lá assim, ó. Não se resolvem polêmicas sem discussão. Polêmicas, sujeito, não são resolvidas sem discussão. Partícula passivadora, né? Índice de indeterminação do sujeito. Olha aqui, eu vou colocar um verbo que aparenta ser direto, mas nessa frase não é, ó. Vende-se muito em determinados períodos do ano. Porque a transitividade do verbo varia em função do contexto, né? Vende-se muito em determinados períodos do ano. Então, quem vende, vende, intransitivo, muito é o tanto, então adjunto adverbial de intensidade. Em determinados períodos do ano, adjunto adverbial de tempo. E nesse caso, o meu si que está aparecendo aqui figura como índice de indeterminação do sujeito. Ô Flávia, mas eu achei que o verbo vender fosse transitivo direto. Ele pode ser transitivo direto, né, gente? A transitividade varia em função do contexto. Então, eu levo em consideração o caso concreto, ou seja, o que está ali realmente na minha frase. Então, vende-se muito. Se eu colocasse assim, vendem-se muitos brinquedos. Muitos brinquedos são o quê? Vendidos. Então, depende da situação aqui ou do caso concreto que a gente está avaliando, beleza? Pronome integrante é um verbo pronominal. O pronome faz parte do verbo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, queixava-se dos amigos do marido, dos solteiros, né, gente? Aqueles que levam para o mau caminho. Não vou me queixar de todos, não. Quem se queixa de verbo transitivo indireto, dos amigos do marido, objeto indireto, e o se que está aqui é parte integrante do verbo, é PIV. Ou seja, ele faz parte do verbo. Quem se queixa de.
Eu uma vez fui contratada para dar uma aula no Rio de Janeiro, né? Aí, beleza. Geralmente eu vou de avião, porque vai mais rápido, eu gosto de voltar de preferência depois da aula, porque tem família, né, gente? Eu quase não vejo meus meninos, então prefiro. Mas meu marido, não, me leva, deixa que eu vou de motorista, pede para pagar a gasolina que a gente vai de carro, que eu fico por sua conta lá no Rio. A boba aqui resolveu, né, ceder. Falei assim, mas isso aí vai ter uma paga, gente, que até hoje eu tenho ódio desse dia. Fui com o Alexandre para o Rio de Janeiro, meu patrão pagou a gasolina em vez de pagar a passagem aérea, para o Alexandre poder ir junto comigo. Ele falou assim, não, vou ficar por sua conta lá. Falei que sua única missão é me levar para dar a aula 8 horas da manhã e me buscar às 18, que era o dia todo de aula, tipo um aulão de português. Então você me busca 8 e às 18. É bom que aí no domingo a gente vai à praia, enfim, faz alguma coisa legal e volta no domingo à noite para trabalhar segunda-feira de manhã. Tava tudo perfeito, fim de semana, pensei, nossa, quase lua de mel, né? Quase lua de fel. Alexandre encontrou um amigo dele, que é daqui de Belo Horizonte, mas mora no Rio de Janeiro. E falou assim, não, enquanto a Flávia dá aula, vou ali tomar uma cervejinha na praia. Beleza, gente. 6 horas no meu serviço, nada. Ligo para Alexandre, nada. Ligo no hotel, nada. Pensa, aí a minha mente nunca ia imaginar que ele estava bêbado, dormindo. Não, porque eu penso como eu agiria. Jamais faria isso com a pessoa, né? Então, na minha cabeça, ele tinha sido sequestrado, assassinado, morto, batido o carro. Eu já tinha pensado, estava quase ligando no IML. Nada. Ou 7h30, eu falei assim, vou pegar um táxi, não tem jeito, porque realmente já estava 1h30 lá na porta do curso esperando e não conseguia falar com o Alexandre. Falei, vou ter que ir ao hotel e ver, né, que providências eu vou tomar, já quase preparando o enterro do meu marido, já chorando, angustiada, já estava tipo assim, ligando para a família aqui em Belo Horizonte para ver o que tinha acontecido. Aí cheguei lá no quarto do hotel, na hora que eu abri a porta, gente, sem brincadeira, Alexandre roncando assim no ar-condicionado. Eu não acreditava naquilo, não. Eu falei assim, gente, eu vou matar essa pessoa, não tem condição. Tipo assim, ar-condicionado torando e ele roncando mais ainda. Aí ele abriu o olho e me viu e falou assim, que bom que você chegou, tô com uma fome. Gente, eu passei, tipo assim, o resto do sábado com vontade de matar o Alexandre. No domingo de manhã eu falei, nós vamos embora, meu filho. Não tem menor condição da gente ficar aqui, porque eu vou te matar, né? Então, você quer comer? Cuidado, porque se eu estiver perto, corre o risco de ter veneno. Então, queixava-se dos amigos do marido, não todos, mas desse amigo do Rio de Janeiro, claro que eu me queixo. Olha a ideia da pessoa. Ficou o dia inteiro bebendo com o Alexandre quando eu estava trabalhando, esperando uma mísera carona, patrocinada por mim, que fui lá trabalhar, fiquei esperando e ainda tive que voltar de táxi e assistir a essa cena fatídica. A vida não é perfeita, gente. Os maridos também não. Flávia, mas você perdoou, continuou casado? Perdoei, né, gente? Isso aí não é imperdoável, não. Mas paga vai ter. Eu tô só esperando o momento exato de deixá-lo esperando em algum lugar. Bom, então, neste caso aqui, queixava-se dos amigos do marido, você tem o verbo queixar-se funcionando como verbo que? Pronominal, beleza? Pronome reflexivo vai ter a ideia de a si mesmo. Considerava-se uma boa pessoa, exceto pelo traço de vingança, né? Então, considerava-se uma boa pessoa, considerava a si mesma, beleza? Então, neste caso aqui, considerava a si mesma. Pronome recíproco, eles não se falaram por dias, um com o outro. Meu caso com o Alexandre nesse dia. Então, eles não se falaram por dias, um com o outro, beleza? Então, no caso aqui, um com o outro. Partícula expletiva pode ser suprimida, tem uma função estilística dentro do contexto do texto. Então, por exemplo, acabou-se o tempo da inocência. Então, acabou-se o tempo da inocência. O que a gente está dizendo aqui é que o tempo da inocência, sujeito, acabou. Esse se pode ser suprimido sem prejuízo do contexto da frase, beleza? Então, aqui são os tipos de sis que a gente tem.
na função de pronome. No caso do texto, nós tínhamos aí um se indicando reflexão, com valor de com valor de a si mesmo, beleza? Bom, e a última coisa que a gente vai revisar dessa prova, que apareceu desse pedaço dessa prova, né, é crase na perspectiva de caso facultativo. Então, o que eu tenho de caso facultativo de crase, gente? Antes de pronomes possessivos femininos no singular que não subentendam palavras. Se subentender palavra, vai ser caso obrigatório. Vamos entender isso melhor aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, referiu-se às suas amigas. Vamos pôr no plural também aqui, ó. Referiu-se às suas amigas. Sua ideia foi semelhante à minha. Só para a gente analisar o caso de maneira mais adequada. Referiu-se às suas amigas. Quem se refere a. E aqui não apareceu o artigo, ó. É um caso proibido, gente. Porque eu tenho um a singular seguido de palavra plural. Se eu tenho um a singular seguido de palavra plural, isso é caso proibido de crase. Referiu-se às suas amigas. Quem se refere a, mais o artigo que está aparecendo aqui, ó. Então, se eu faço, a regência é obrigatória. Quem se refere a. Como eu estou vendo esse Szinho aqui, eu estou vendo que está aparecendo o artigo. Logo, eu tenho crase obrigatória. Então, a crase aqui. Sua ideia foi semelhante à minha. Sua ideia foi semelhante à minha ideia. Então, o que é semelhante a, mais o a artigo para marcar a elisão da palavra ideia, a omissão dessa palavra. Então, aqui é um caso de crase obrigatória. Então, tem que ter. Era favorável à sua ideia. Quem é favorável a. O artigo antes do pronome possessivo é facultativo, então pode ser sem ou com. Era favorável à sua ideia e era favorável à sua ideia. Cumpridas as condições de ocorrência, eu tenho que o artigo é facultativo antes do pronome possessivo e, portanto, a crase o será. Mas eu preciso avaliar, né? Então, o artigo é facultativo antes de pronome o quê? Possessivo. Logo, a crase também o será. Bom, além deste caso facultativo de crase, que é exatamente o que apareceu na sua prova, né? A sua, então pode ficar assim ou assim. Por isso a crase é facultativa, né? O artigo é facultativo. E observando que em outras situações eu posso ter um caso obrigatório, como aqui, porque subentendeu palavras, ou aqui porque eu tinha fusão de preposição mais artigo, e aqui um caso proibido porque existia apenas a preposição. Então, precisa avaliar o caso concreto. Antes de pronome possessivo, a crase vai ser facultativa se esse pronome possessivo for feminino e estiver no singular e não subentender a palavra. Em outras situações, ou eu vou cair em caso proibido ou eu vou cair em caso obrigatório. Bom, e eu tenho que ter o termo regente pedindo a preposição a, né, gente? Porque senão não adianta. Ainda tenho outros casos facultativos, né? O que mais que eu tenho de casos facultativos? Depois da preposição até,
Porque aqui a preposição a é facultativa. E o outro caso é antes de nomes próprios. Femininos sem sobrenome. Não pode ser uma personalidade também, né? Então, antinome próprio sem sobrenome. Depois a preposição até, vou até a ou a escola, caso facultativo. Antinomes próprios femininos, referiu-se a ou a Flávia, por exemplo. Pode ser Flávia Rita. Flávia Rita é breguice, é nome próprio. Minha mãe, que era devota de Santa Rita, colocou Flávia Rita. Minha irmã ainda chama Rita de Cássia, né? Então, vou até a escola, referiu-se a ou a Flávia Rita. São outros casos facultativos de crase. Aí o aluno pergunta assim, Flávia, só existem esses três relacionados à matéria de crase, somente esses três. O que pode acontecer é, por exemplo, em função da regência, você ter um outro caso facultativo de crase. Vou te dar um exemplo. A regência do verbo atender é uma regência preferencial. Quando ele está acompanhado de coisas, ele é preferencialmente transitivo, indireto e exige a preposição a. Isso o verbo atender, e inclusive um verbo que já caiu muitas vezes no Sebrasp. E aí, ocasionalmente, a gente tem questões de crase facultativa, mas é por causa da regência do verbo, né? Porque o verbo pode ser regido pela preposição a ou não, beleza? Então, esses são os casos relativos à crase puramente. Mas como a crase depende também da preposição, eu posso ter situações em que a preposição a é facultativa e em decorrência disso a crase também o será, ok? Então aí revisando esses casos de crase facultativa aqui que a gente tem também na nossa língua.